Fala, querido estudante! Eu sou o professor Vitor Piauí de Química e esse é o canal Natureza ao Cubo. Junto com o professor Kevin e o professor Rafael, o nosso objetivo é fazer você gabaritar todos os itens de ciências da natureza. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa dos itens de Química de uma prova do PAS. Aproveita para se inscrever aqui no canal e já deixar um like nesse vídeo. Bora lá? Seja muito bem-vindo a mais uma resolução da prova do PAS 1. Nesse vídeo a gente vai resolver comentando a prova que foi aplicada no ano de 2018, relativa ao subprograma 2018 até 2020. Vamos lá? Se você está acompanhando as resoluções que a gente vem fazendo aqui, você já viu que eu alertei você de que a prova do PAS 1 é uma das que mais é necessário ler o texto para poder responder os itens de química, tá bom? Então por isso que acaba até que nossos vídeos ficam um pouquinho mais longos, mas é porque a gente precisa dar uma olhada, mesmo que seja rápida, no texto, tá? Isso acontece muito pouco na prova do PAS 2, então fica atento quando você for fazer a segunda etapa no próximo ano, ou nesse ano ainda, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, porque a prova do PAS 2, pelo menos para os itens de química, você consegue fazer muita coisa sem ter a leitura do texto. No caso do PAS 1, não. Então esse texto ele vai falar sobre uma comparação entre o cigarro comum e o cigarro eletrônico, a quantidade de substâncias cancerígenas que tem nele, certo? E ele destaca essas duas substâncias aqui, ó, o formaldeído e o benzeno, tá bom? São duas substâncias orgânicas. Ele até coloca a fórmula molecular de cada uma delas, e também coloca o ponto de ebulição e o ponto de fusão, que vai ser muito importante para a gente poder resolver os itens que vem aí, tá bom? Então, esse texto é importante, a gente vai depois, quando for resolver os itens, destacar quais informações a gente precisa dele, mas a gente não vai fazer a leitura completa para a gente acabar não gastando muito tempo, beleza? Considerando as informações no texto, nos quadros e na tabela precedentes, julgue os itens de 56 a 59 e assinale a opção correta nos itens 60 e 61, que são do tipo C. Item 56. Na situação em que apenas gás oxigênio seja consumido e apenas gás carbônico e água sejam formados, a quantidade de gramas de CO2 obtida na combustão completa de um mol de benzeno é 6 vezes maior que a quantidade obtida na combustão completa de um mol de formaldeído. Então perceba que ele até deu para a gente aqui a equação de combustão, né? Como é que ela é formada? É o oxigênio que é consumido e o gás carbônico e a água que é formado. Então para a gente poder resolver esse item, a gente vai ter que montar a reação de combustão de cada uma dessas substâncias. Lá na tabela ele deu para a gente a fórmula molecular delas. Ó, a fórmula molecular do benzeno é C6H6 e a fórmula molecular do formaldeído é CH2O. Então a gente consegue montar, ó, o 56 eu vou fazer aqui, tá? Então no 56 a gente consegue montar, por exemplo, a reação de combustão do benzeno. É o benzeno reagindo com o O2, formando CO2 e água. É o que ele falou pra gente e é o que a gente sabe de uma reação de combustão. E o formaldeído, CH2O, reagindo com o O2, formando CO2 mais água. Para a gente poder saber quantos mols de CO2 vão ser obtidos, a gente tem que balancear a equação, certo? Então, como nessa equação só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente vai seguir a ordem do macho. Não tem metal nem ametal. Então, primeiro a gente balanceia o carbono, depois a gente balanceia o hidrogênio e depois a gente balanceia o oxigênio, tá? Lembrando que é essa regrinha aqui que a gente usa como base, né? A regrinha do macho. Nesse caso não tem nem metal nem ametal. Então a gente segue essa ordem aqui. Então vamos começar balanceando o carbono. Do lado dos reagentes eu tenho 6 átomos de carbono. E aqui do lado dos produtos, ele só aparece aqui no CO2 e é 1, porque o índice dele aqui é 1. Então para poder balancear eu tenho que colocar um 6 aqui, certo? Então com isso, com um aqui e com um 6 aqui, o carbono fica balanceado. O próximo que eu vou balancear é o hidrogênio. Ele também só aparece uma vez de cada lado. Aqui ele aparece com 6 hidrogênios e aqui ele aparece com 2 na água. Então se eu colocar um 3 aqui, ó, eu consigo balancear o hidrogênio. 6 de um lado, 6 do outro. E aí por fim, a gente balanceia o oxigênio. No lado dos produtos a gente tem 6 vezes 2, 12, com mais 3 vezes 1, 3, né? 12 mais 3, 15. Então a gente tem 15 átomos de oxigênio do lado dos produtos. Então do lado dos reagentes, como a gente tem O2, a gente coloca aqui, deixa eu colocar esse mais um pouquinho mais para cá,
para caber aqui o número, né? Para caber o coeficiente. Então, ó, aqui no O2 a gente põe 15 meios, certo? A gente não usa um número inteiro. 15 meios, que quando você multiplicar 15 sobre 2 vezes 2, vai dar 15 e o oxigênio vai estar balanceado. E para balancear o formaldeído, certo? Começamos pelo carbono também, ó. Do lado de cá tem um carbono, do lado de cá tem um carbono. Então o carbono está balanceado. Ótimo. Hidrogênio. Do lado de cá tem 2 hidrogênios, do lado de cá tem 2 hidrogênios. Maravilha. O hidrogênio também está balanceado. Agora falta o oxigênio. Do lado dos produtos eu tenho 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 1, 3. Então eu tenho 3 átomos de oxigênio. Para balancear, eu coloco 3 meios aqui. 3 meios vezes 2 vai dar 3 e o oxigênio vai estar balanceado. Então ele fala para a gente o seguinte, ó, em que na combustão de 1 mol de benzeno, a quantidade de CO2 formada é 6 vezes maior que a quantidade obtida na combustão de 1 mol de formaldeído. E aí você vai ver que está certo, né? Para 1 mol de benzeno, você libera 6 mol de CO2. Para 1 mol de formaldeído, você libera apenas 1 mol de CO2. Então, realmente, a quantidade é 6 vezes maior. Aí você pode falar assim para mim, deixa eu colocar aqui, ó, o item 56 está correto. Aí você pode falar assim para mim, mas professor, no item ele fala a quantidade de gramas de CO2. Beleza, mas se você tiver 1 mol de CO2 e 6 mol de CO2, a massa vai continuar sendo 6 vezes maior. Então, a massa de 6 mol de CO2 é 6 vezes maior que a massa de 1 mol de CO2. Como a gente está comparando CO2 com CO2, então o mol e a massa dele são diretamente proporcional. Quanto mais mol de CO2, mais massa de CO2, tá? Cuidado que você não pode comparar mol de uma substância com massa de outra, tá? Não diretamente, a não ser que elas sejam relacionadas por uma reação química. No caso do CO2, isso pode acontecer, beleza? Item 57. Se uma mistura de formaldeído e benzeno estiver a 0 graus Celsius, então por filtração a vácuo será possível separar o benzeno dessa mistura. Olha que maravilha, como eu sempre falo para vocês aqui nas resoluções, separação de misturas é um item super recorrente na prova do PAIS 1. Olha só, lá naquela tabela ele deu para a gente o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada uma das substâncias. Então o formaldeído, a gente sabe que o ponto de ebulição dele é menos 19 e o ponto de fusão dele é menos 117. E o benzeno, a fusão dele é 6 e a ebulição é 80, tá? Então, se eu for colocar isso aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter que o formaldeído, vamos só relembrar aqui, ó, menos 117 e menos 19. Então, o formaldeído é o seguinte, ó, o ponto de fusão dele é menos 117 e o ponto de ebulição dele é menos 19. Ou seja, para o formaldeído, o que vai acontecer? A gente vai ter que antes de menos 117 ele é sólido, entre menos 117 e menos 19 ele é líquido e acima de menos 19 ele é gasoso, tá? O benzeno, a gente viu que o ponto de fusão dele é 6 e o ponto de ebulição dele é 80. Então, se eu for colocar ele aqui numa reta também, ó, o benzeno vai estar um pouquinho mais para cá, né? Ó. Então, o ponto de fusão dele é 6, o ponto de ebulição dele é 80. Vou anotar aqui, ó, benzeno. O que isso significa? Significa que em temperaturas abaixo de 6 graus, o benzeno é sólido, entre 6 e 80 ele é líquido e acima de 80 ele é gasoso. Como a temperatura que ele quer que eu compare é a temperatura de 0 graus Celsius, vamos ver, ó, no 0 graus Celsius, o que vai acontecer? No 0 graus Celsius, vamos supor que ele esteja mais ou menos aqui, né? Ele está entre o menos 19 e o 6. Então, a 0 graus Celsius, o formaldeído é gasoso. E a 0 graus Celsius, o benzeno é sólido, porque está abaixo da temperatura de fusão do benzeno, está acima da temperatura de ebulição do formaldeído. Então, a 0 graus o formaldeído é gasoso e o benzeno é sólido. Ou seja, a 0 graus Celsius eu vou ter uma mistura heterogênea sólido-gás. E a filtração, sim, é indicada para a separação de misturas heterogêneas sólido mais gás, tá bom? É a mesma coisa que acontece no nosso aspirador de pó. Quando a gente aspira a poeira do ar, é uma separação de mistura sólido, que é a poeira, gás, que é o ar atmosférico, tá bom? Então, quando ele fala que será possível separar o benzeno por filtração a vácuo,
o benzeno do formaldeído, né? Possível separar essa mistura, o item está correto, porque uma mistura sólido mais gás, ela é separada exatamente por filtração. E a filtração a vácuo, ela vai apenas acelerar o processo, tá beleza? Item 58. De acordo com o quadro 2, são necessárias mais de 70 tragadas eletrônicas para que o número de moléculas de formaldeído contidas nessas tragadas exceda o número de moléculas de benzeno contidas em um cigarro comum. Vamos lá. Vamos destrinchar esse item e eu até deixei um slide em branco aqui no próximo para a gente poder fazer essa conta, porque ela acabou ficando uma conta meio grande, tá? Mas não precisa se assustar não. Vou até fazer uma ressalva aqui para você também. A prova do PAIS 2, que foi feita recentemente, no momento em que eu gravo esse vídeo, ela veio uma prova sem calculadora, certo? Então a gente espera que a prova do PAIS 1, que você vai fazer daqui a pouco, ela também venha sem calculadora. Então a tendência é que numa prova como essa, que vai vir domingo sem calculadora, um cálculo como esse não seria cobrado, tá? A ideia é que o cálculo que vai ser cobrado na sua prova ele seja mais simples do que esse, por exemplo, que a gente vai fazer, tá? Porque esse fica muito complicado fazer sem calculadora. Tem como? Claro que tem, certo? Mas para a gente poder ganhar tempo aqui, eu não vou passar técnicas para você para responder algumas contas dessas aqui sem calculadora, porque eu realmente acredito que uma prova sem calculadora ele deve trazer contas mais simples, tá bom? Então olha só, ele falou que são necessárias mais de 70 tragadas eletrônicas para que o número de moléculas de formaldeído exceda o número de moléculas de benzeno. Formaldeído no cigarro eletrônico exceda o número de moléculas no benzeno, tá bom? Primeira observação que eu vou fazer para você para a gente poder responder esse item. A gente não vai calcular o número de moléculas, tá, de benzeno que tem em um cigarro comum, tá? A gente vai calcular apenas o número de mols de benzeno, porque se a gente for fazer uma relação entre número de mols e número de moléculas, isso vai ser diretamente proporcional. Então, vou ter só um trabalho a mais de transformar o número de mols em número de moléculas, tá? Então, para resolver esse item, eu vou trabalhar com número de mols e não com número de moléculas. Pelo amor de Deus, não vai confundir achando que mol é igual a número de moléculas. Não é, tá? Mas o que a gente vai trabalhar para resolver o item é apenas com o número de mols. Porque, de novo, eles guardam uma proporção entre eles. Então, se eu descobrir o número de mols de moléculas, o número de mols de benzeno que tem em um cigarro comum, eu consigo comparar com o número de mols de formaldeído que tem no cigarro eletrônico. Eu não preciso estender o cálculo até o número de moléculas, tá? Então, eu vou usar o número de mols para simplificar o cálculo, não que sejam sinônimos. Número de mol e moléculas não são sinônimos, tá? Estão relacionados? Sim, estão, mas não são a mesma coisa. Então, quando eu for fazer o cálculo para você do número de mols, não vá achando que isso é número de moléculas, porque vocês costumam confundir bastante isso. Então, não confunde, tá? Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é o número de mols de benzeno que tem em um cigarro comum. E ele falou para mim o seguinte, ó, que em um cigarro comum, você tem 70 microgramas de benzeno. Lembrando que microgramas é o 10 a menos 6, né? 1 micrograma é 10 a menos 6 gramas. Então, para descobrir, vou até passar aqui para esse slide em branco, tá? Então, para descobrir o número de mols de benzeno que tem em um cigarro comum, eu tenho que descobrir quantos mols de benzeno eu tenho em 70 microgramas, porque lá na tabela você viu que contém 70 microgramas. Para descobrir o número de mols a partir da massa, eu tenho que calcular a massa molar do benzeno. Olha que maravilha, ele já deu a fórmula molecular para a gente, né? Se você for lá na sua tabela, você vai ver que a massa do carbono é 12 e a massa do hidrogênio é 1. Então, como é que você vai calcular a massa molar do benzeno? 6 vezes 12, porque um carbono tem 12. Como eu tenho 6 na molécula, 6 vezes 12, mais 6 vezes 1, porque a massa do hidrogênio é 1 e eu tenho 6 hidrogênios. Com isso, você vai achar que a massa molar do benzeno é de 78 gramas por mol, tá? Ou seja, quantos mols de benzeno eu tenho em 70 microgramas? Aí eu vou fazer uma regrinha de 3, né? Se em 1 mol de benzeno eu tenho 78 gramas, quantos mols eu vou ter em 70 microgramas? Já estou transformando para grama, ó. 70 vezes 10 a menos 6 gramas. Beleza? Então, com isso aqui, fazendo essa conta, e aí de novo, né? Insisto com você, eu fiz essa conta na calculadora, porque na sua prova sem calculadora, eu acho muito difícil que ele vai mandar você dividir 70 por 78, tá? Quando você faz essa conta,
você acha que a resposta vai dar 8,97 vezes 10 a menos 7 mol, tá? Quando você divide o 70 por 78, vai dar isso aqui, ó, 0,897, tá? Vou até voltar um passo aqui para você não achar que eu estou indo rápido demais, né? Então, quando você divide o 70 por 78, você vai achar esse valor, 0,897. Aí você carrega o 10 na menos 6, certo? E a sua resposta vai dar em mol. Aí eu só transformei esse 0,897 em 8,97 vezes 10 a menos 7 mol. Ou seja, isso é o número de mols de benzeno que tem em 70 microgramas, que é um cigarro comum, tá bom? Se eu quisesse achar realmente o número de moléculas, aí eu teria que usar o número de Avogadro, né? Se eu sei que em 1 mol de moléculas eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, quantas moléculas eu vou ter em 8,97 vezes 10 a menos 7 mol? Só que não precisa fazer esse cálculo, é isso que eu estou querendo dizer, você precisa ganhar esse tempo na prova. Não tem para quê, embora o item fale sobre o número de moléculas, o número de moléculas é diretamente proporcional ao número de mols, então basta que você ache o número de mols, tá? Então isso aqui é o número de mols de benzeno em um cigarro comum. Agora a gente vai descobrir quantos mols de formaldeído você encontra no cigarro eletrônico. Para isso, a gente vai voltar lá na tabela. Ó, ele falou para a gente o seguinte, que em 15 tragadas eletrônicas você tem 5,6 microgramas de formaldeído. Então o que a gente vai descobrir aqui é o número de moléculas, ou o número de mols, como eu já falei para você, o número de mols de formaldeído que tem em... Quanto que é mesmo? Me perdi? 5,6 microgramas de formaldeído, tá? Quantos mols de formaldeído existem em 5,6 microgramas? Aí dessa forma eu vou achar o número de mols de formaldeído que tem em 15 tragadas. Você vai ver onde é que a gente vai chegar com isso, ó. Então a gente vai calcular a massa molar do formaldeído, que é CH2O. Ó, ele tem um carbono, o carbono é 12, então é 1 vezes 12. Mais, ele tem 2 hidrogênios, o hidrogênio é 1, então é 2 vezes 1. E ele tem 1 oxigênio, o oxigênio é 16, então é 1 vezes 16. Quando você faz essa conta, você acha que a massa molar do formaldeído é 30 gramas por mol. Então você vai calcular quantos mols existem em 5,6 microgramas de formaldeído. Então, ó, 1 mol de formaldeído tem 30 gramas. Quantos mols aparecem em 5,6 vezes 10 a menos 6 gramas, tá? Porque lembrando que 1 micrograma é 10 a menos 6 gramas, certo? O seu X, então, vai ser 5,6 vezes 10 a menos 6 dividido por 30, e essa resposta vai sair em mol, certo? Então, com isso, você vai achar que vai dar 1,87 vezes 10 a menos 7 mol. O que significa esse resultado que a gente achou? Significa que em 15 tragadas eletrônicas, você tem 1,87 vezes 10 a menos 7 mol de formaldeído. Ou seja, quantas tragadas eletrônicas você vai ter que dar para igualar esse número de mols com o número de mols no benzeno comum? Aí você vai fazer só mais uma regra de 3, ó. Se em 15 tragadas eletrônicas você tem essa quantidade de mols aqui, ó, 1,87 vezes 10 a menos 7 mol, quantas tragadas você precisa ter para igualar o número de moléculas de benzeno? Ou seja, 8,97 vezes 10 a menos 7 mol, certo? Então esse X aqui vai indicar para mim quantas tragadas eu tenho que dar para igualar o número de moléculas de formaldeído com o número de moléculas de benzeno, certo? Esse 10 a menos 7 mol corta com esse 10 a menos 7 mol, então a sua resposta vai sair em tragadas, que é o que você quer, tá? Fazendo essas contas, você vai achar que isso vai dar igual a 71,95 tragadas eletrônicas. Então, se por um acaso você der 72 tragadas eletrônicas, o número de moléculas de formaldeído que vai ser liberado vai se igualar ao número de moléculas de benzeno liberadas em um cigarro comum. Olha o que o item fala para a gente. Ele fala que são necessárias mais de 70 tragadas eletrônicas. Então o item está correto, porque a gente achou algo próximo de 72, é um número maior do que 70. Então o item está correto,
beleza? 59. As etapas descritas no quadro 1 evidenciam uma transformação química. Isso é uma coisa que o PAIS 1 gosta muito, que você saiba diferenciar uma transformação química de uma transformação física, tá certo? Ó, então, olha o que o quadro 1 está mostrando para a gente. Ele está mostrando a formação do vapor, tá? Ó. Ao aspirar o fluxo de ar, aciona um sensor iniciando o aquecimento do líquido do refil. Então você tem simplesmente um aquecimento de líquido, nada de reação química. O líquido é aquecido por uma resistência a uma temperatura de 65 até 120, gerando vapor. Você apenas aqueceu tanto aquele líquido que ele acabou mudando de fase. Mudança de fase não é transformação química, é transformação física. O vapor inalado contém nicotina, como o cigarro tradicional. Ao contrário do que afirmam os fabricantes, não é inodoro. Ou seja, você teve simplesmente um aquecimento de um líquido e você aqueceu tanto que ele passou para o estado de vapor. Ou seja, nada de transformação química, por isso que o item 59 está errado. Tranquilo? Qualquer dúvida que você tenha ficado em alguma dessas resoluções, deixa aqui nos comentários para que eu possa te ajudar, caso você precise de alguma explicação a mais, tá bom? Vamos em frente que a gente temos mais aí alguns itens relativos a esse texto e mais outros itens para a gente poder finalizar. Item 60. Após o resfriamento de uma mistura de formaldeído e benzeno de 120 para 25 graus, o que vai acontecer? Então, ó, se você mudar o benzeno de os dois, né? O formaldeído e o benzeno, de 120 para 25, olha só o que vai acontecer. Vamos voltar naquele esqueminha que eu tinha colocado aqui, ó, no item anterior. Então, se você pegar aqui, vou até trocar de cor, ó. Vou usar aqui a cor, vamos ver. Vamos colocar uma cor preta, a gente consegue, ó. Então, o formaldeído, se ele tiver a 25 graus Celsius, ó, o 25 vai estar mais ou menos aqui, né? Acima da temperatura de ebulição do formaldeído e entre a temperatura de fusão e a de ebulição do benzeno. Deixa eu completar ali a linhazinha do formaldeído, né? Para bater no 25. Bom, então a 25 graus Celsius, o formaldeído continua gasoso, tá? Ó, se você olhar aqui, ó, está acima da temperatura de ebulição dele, que é de menos 19. Então, lá no 25, ele continua gasoso. No 120 ele é gasoso, no 25 ele continua. Então, não aconteceu nada com ele. De passar de 120 para 25, ele continua no gasoso. O benzeno não, ó. Se ele estiver lá no 120, o 120 vai estar acima da temperatura de ebulição do benzeno. Então, a 120, o benzeno é gasoso. Só que a 25, ele é líquido, porque ele não bateu ainda na temperatura de fusão dele, que é o 6. Então, a 25 ele é líquido. Ou seja, o formaldeído não acontece nada quando ele passa de 120 para 25 e o benzeno se liquefaz. Ele era gás e passa a ser líquido. Então, dentre essas aqui, a resposta correta é a letra B, tá? Os dois compostos se liquefarão? Não, o formaldeído não acontece nada. Por isso que a C também está errada, né? O formaldeído se liquefará, tá errado. Os dois permanecerão no estado de vapor? Não. O benzeno ele passa de vapor para líquido, ou seja, ele condensa, ou como o próprio termo trouxe, liquefaz, tá? Passagem de vapor para líquido, a gente pode chamar de liquefação ou de condensação, beleza? Item 61 é um outro item também que vai ter um cálculo aí pra gente. Outro cálculo que sem calculadora fica um pouco complicado. Muito difícil a prova do PAIS 1 que vai ser sem calculadora trazer um cálculo como esse, tá? Mas ele pode trazer um cálculo mais simples com a mesma ideia, por isso que a gente vai resolver o item 61. Para que um usuário do cigarro eletrônico inale as quantidades de substâncias cancerígenas presentes também na fumaça de um cigarro comum, o número de tragadas eletrônicas deve ser no mínimo, aí a gente vai calcular, tá? Para facilitar a nossa vida, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aquela tabela para esse slide aqui, que aí a gente consegue fazer esse cálculo sem ter que ficar toda hora voltando naquela tabela, porque nessa tabela aqui, ó, a gente tem acesso exatamente às quantidades que tem no cigarro comum e o quanto que tem na tragada eletrônica, tá? Então, por exemplo, ó, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Para saber quantas tragadas no mínimo eu tenho que dar de um cigarro eletrônico para igualar todas as substâncias. Então não basta que você iguale uma, tá? Tem que igualar todas. Então, por exemplo, ó, aqui no cigarro comum você tem 52 microgramas de formaldeído.
No cigarro eletrônico, em 15 tragadas você tem 5,6. Ou seja, quantas tragadas você tem que dar para igualar o 5,6 com o 52? Como é que a gente faz essa conta? Bom, a gente pode fazer uma regra de 3, tá? Essa primeira eu vou fazer pela regra de 3. Depois, nas outras, a gente vai fazer o cálculo direto, tá bom? Então, olha só. Se você tem que em 15 tragadas você tem 5,6 microgramas de formaldeído, quantas tragadas você tem que dar para igualar o do cigarro comum? Ou seja, para chegar em 52. Então, essa conta você vai fazer o quê? Vai multiplicar o 52 por 15 e vai dividir por 5,6. Isso para igualar o formaldeído. Para fazer todas as outras substâncias, você tem que fazer a mesma conta, tá? A quantidade que tem no cigarro comum, 70, vezes as tragadas eletrônicas, 15, dividido por quanto daquela substância que tem em 15 tragadas eletrônicas. Então, para o benzeno vai dar isso aqui. Para a nitrosamina, vai dar 0,1 vezes 15, dividido por 0,003, tá? E para igualar a nitrosamina NNN, você vai ter que fazer 0,2 vezes 15, divididos por 0,0004. Tá vendo como é complicado fazer essas contas sem calculadora? Então, eu acho pouco provável que uma prova sem calculadora traga contas como essa, tá? Fica tranquilo. Olha só. Então, essa conta aqui vai dar 139,28. Ou seja, eu preciso dar 140 tragadas do eletrônico para que a quantidade de formaldeído se iguale com a quantidade de formaldeído de um cigarro comum. Essa conta do benzeno vai dar 1.750. Ou seja, com 1.750 tragadas de eletrônico, eu igualo a quantidade de benzeno que tem no cigarro comum. Para a nitrosamina NNK, a conta vai dar 500. E para a nitrosamina NNN, a conta vai dar 7.500. Ou seja, para igualar todas as substâncias, não adianta eu dar as 140 tragadas que vai igualar o formaldeído, porque com 140 só o formaldeído vai estar igualado. Não vai estar igualado o benzeno, a nitrosamina NNN, nem a NNK. Também não adianta eu dar as 500, porque se eu der apenas 500 tragadas, não vai igualar o benzeno e nem a nitrosamina NNN. Só vai igualar a NNK e o formaldeído, que o formaldeído é o que precisa menos, né? Então tem que ser no mínimo 7.500 tragadas para igualar a quantidade de substâncias cancerígenas que tem no cigarro eletrônico, tá? Para igualar com o cigarro comum, para igualar todas, tá bom? Por isso que a resposta da 61 é letra D. Para a gente finalizar, a gente tem os dois itens relativos a esse texto e um item do tipo D, que estou ressaltando sempre com você, está sendo uma marca do PAS 1 dos últimos anos, ter apenas um item do tipo D na prova e esse item do tipo D ser de química, tá bom? Então fica atento que a gente vai encerrar daqui a pouco. Olha só, ele vai falar aqui sobre uma árvore, né, uma árvore adulta, vai falar sobre a quantidade de gás carbônico que ela absorve. Outra dica que eu estou dando para você sempre, não vá para a prova sem saber reação de respiração e reação de fotossíntese. Nos últimos 4 anos ele cobrou pelo menos alguma coisa sobre essas reações, tá bom? Então fica atento aí. Para essas aqui a gente não vai precisar tanto assim das informações da reação, mas ela está aparecendo na prova sempre, então fica atento, tá? Conforme a lei de Prost, item 63, conforme a lei de Prost, é possível diferenciar os compostos formaldeído, CH2O, e glicose, C6H12O6. Se você observar, gente, a fórmula mínima da glicose é igualzinho à fórmula do formaldeído, ó. Porque se você dividir todo mundo aqui da glicose por 6, você vai chegar aonde? Você vai chegar no CH2O. Então, a fórmula mínima da glicose é igualzinho à fórmula mínima do formaldeído. Então, quando ele fala para você que a lei de Prost, com a lei de Prost é possível diferenciar esses dois compostos, esse item está errado, galera. Em outras palavras, o que ele está falando para você é a fórmula mínima desses dois compostos é diferente?
Porque se elas forem diferentes, você consegue diferenciar pela lei de Proust. Agora, se elas forem iguais, você não consegue. Por quê? Porque a lei de Proust, ela fala para a gente em proporção de reação. Nas substâncias em que as fórmulas mínimas são iguais, as massas em proporção também são iguais. Então, por exemplo, aqui a massa de glicose é 6 vezes maior do que a de formaldeído, porque você teve que multiplicar todos os átomos por 6. Então, numa proporção, a quantidade de um reagente que vai reagir com o formaldeído vai ser 6 vezes mais quando ele reagir com a glicose, de forma que vai manter a proporção. Então, substâncias que tenham a mesma fórmula mínima, não é possível você diferenciar pela lei de Proust, porque a lei de Proust fala exatamente de proporção de massa. Quem tem a mesma fórmula mínima tem a mesma proporção em massa dos átomos, você não consegue diferenciar, certo? Por isso que o item 63 ele está errado. Item 67. Considerando-se que a glicose tem solubilidade igual a 470 mg por ml, a 20 graus Celsius em água, então, após a centrifugação de uma solução aquosa de glicose de concentração 2 mol por litro a 20 graus Celsius, o tubo utilizado na centrifugação terá o aspecto mostrado na figura a seguir. Ou seja, ele quer que você compare quanto de grama por ml ou miligrama por ml que tem nessa solução de glicose de concentração 2 mol por litro. Se essa quantidade for mais do que você consegue dissolver, aí você vai ter uma solução, uma mistura homogênea, tá? Porque você vai ter uma parte de glicose que não dissolve. Agora, se for uma quantidade menor, então vai dar uma mistura homogênea e o item vai estar errado. Como assim? Não entendi. Vamos lá, ó. Se a solução de glicose ela é 2 mol por litro, quantos gramas de glicose eu vou ter aqui? Bom, para isso eu tenho que calcular a massa molar da glicose, né? Não tenho como escapar disso. Se você fizer essa conta, você vai ver que a massa molar da glicose é 180 gramas por mol, tá? Porque a massa do carbono é 12, 12 vezes 6 vai dar 72. A massa do hidrogênio é 1, como são 12, então vai dar 12 hidrogênios. E a massa do oxigênio é 16. Como são 6 oxigênios, isso aqui vai dar 96, tá? Não é isso, ó? 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vem 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 96. Quando você fizer 96 mais 12 mais 72, você vai achar a massa molar da glicose, que é de 180 gramas por mol. O que significa isso? Significa que em 2 mol de glicose, eu vou ter o dobro, 360 gramas. Então, essa solução aqui, essa mistura que tem 2 mol por litro, na realidade ela também tem 360 gramas para cada 1 litro. Olha só, então eu consigo comparar isso com a solubilidade da glicose, né? Sabendo que 360 gramas por litro é a mesma coisa que 360 miligramas por ml, porque de grama para miligrama eu divido por 1000, de litro para ml eu também divido por 1000. Então, em outros termos, essa solução de glicose, que é 2 mol por litro, na realidade ela tem concentração de 360 miligramas por ml. Só que a solubilidade da glicose é 470, ou seja, não estou no máximo, ainda conseguiria dissolver mais glicose caso eu quisesse. Conclusão da história, essa mistura ela é homogênea. A glicose está toda dissolvida na água. Não está sobrando glicose sem dissolver. Porque se eu consigo dissolver no máximo 470 e o que eu estou dissolvendo é 360, então a glicose não está toda dissolvida. A glicose está toda dissolvida. A mistura é homogênea. Então quando você passar isso por uma centrífuga, a centrífuga não consegue separar mistura homogênea, certo? Centrifugação é para misturas heterogêneas. Então, quando você centrifugar essa mistura, não vai acontecer nada de separar glicose em solução e glicose sólida. Separaria se a minha solução tivesse mais do que 470 mg por ml, porque aí os 470 ficaria dissolvido e teria um restante sem dissolver. Como eu estou abaixo do limite de solubilidade, então não vai formar essas duas fases. A mistura é homogênea, o item está errado. Tá tranquilo? Vamos lá então, para a gente poder agora sim finalizar.
a gente tem um item do tipo D, que é o item 72, um item de diagrama de fase, certo? Então, nos últimos anos, o PAS não tinha cobrado diagrama de fase, até pouco comum a gente falar sobre ele, mas ele está aí, certo? Então, para você lembrar o que é um diagrama de fase, você tem que lembrar que essa região que fica mais à esquerda do diagrama é a região sólida, né? Então, qualquer substância, o diagrama de fase dela parece um pouco com esse, certo? Na realidade, a maioria das substâncias tem um detalhe. O diagrama de fase dela não tem essa puxada para cá, para a esquerda. Normalmente, o diagrama de fase ele puxa para cá, para a direita. Só a água e mais um punhadinho de substâncias que tem esse chamado comportamento anômalo. O diagrama de fases dela tem esse formato puxado para cá, para a esquerda, tá certo? Mas o mais comum é que ele seja para lá. De toda forma, essa região aqui é a região sólida, essa região aqui é a região líquida e essa região aqui é a região do gás, né, do vapor. Vou colocar gasoso aqui de G, tá? Então, com isso, você já conseguiria matar a primeira coisa que ele quer que você represente nesse diagrama de fase, ó. Identifique as fases sólida, líquida e gasosa, respectivamente pelos numerais 1, 2 e 3. Então, bastava você vir aqui lá na sua folha de respostas, colocar o 1 nessa região, o 2 nessa região e o 3 nessa região. Já fizemos uma parte, né? Identifique isso. Depois ele quer os pontos de fusão normal, de ebulição normal e o ponto triplo da água pura. Então, nesse caso, realmente o diagrama de fases é da água, certo? Porque ela que tem esse detalhe aqui de puxar aqui para a esquerda. O ponto de ebulição normal e fusão normal que ele está falando, gente, é a fusão e a ebulição acontecendo a 1 atm. Então, em que ponto que está acontecendo a fusão a 1 atm? Fusão é o quê? Passagem do sólido para o líquido. Então, é nesse ponto aqui, ó, que eu vou representar pela letra A, que é o que ele está pedindo, né? Fusão normal represente pela letra A. Então, esse ponto aqui é o ponto de fusão normal. Essa linha inteira é a linha de fusão, só que ela acontece a pressões diferentes, ó. Por exemplo, 1,1 atm, a temperatura de fusão vai ser outra, certo? Mas todos os pontos que estão em cima dessa linha são pontos de fusão. Como ele pediu o ponto de fusão normal, é o ponto de fusão a 1 atm. Por isso que a letra A ficou aqui. O ponto de ebulição normal, o que é ebulição? É a passagem do líquido para o gasoso. Então, nesse caso, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto B é o ponto de ebulição normal. É quando o líquido está passando para o gasoso a uma pressão de 1 atm. Como a gente já conhece a água, a gente sabe que essa temperatura aqui é 0 graus Celsius, porque a gente sabe que a água funde a 0 graus numa pressão de 1 atm, e a gente sabe que essa temperatura do B aqui é 100 graus Celsius. Ele não pediu isso na questão, tá bom? Eu estou colocando aqui só para a gente poder se situar aqui no gráfico que o 0 está ali e o 100 está aqui, porque a gente conhece a temperatura de fusão de ebulição da água. E com a letra C, represente o ponto triplo. O ponto triplo é esse ponto aqui, gente, ó. É o ponto em que as três fases coexistem, ó. Então, nesse ponto aqui, você vai ter o sólido, o líquido e o gasoso coexistindo. Em cima dessa linha, você tem o sólido e o líquido coexistindo, é a fusão. Em cima dessa, você tem o líquido e o gás coexistindo, é a ebulição. E aqui, ó, nesse ponto triplo, você tem os três estados coexistindo, tá bom? Então perceba que na nossa pressão ambiente, a gente não encontra esse ponto, o ponto triplo da água. Para você encontrar o ponto triplo da água, ó, tem que ser uma pressão bem baixa, muito abaixo de 1 atm e próximo ali mais ou menos do 0 graus Celsius, né? Entre 0 e 20 graus Celsius, mas desde que você tenha uma temperatura, uma pressão muito baixa, muito abaixo de 1 atm, quase chegando no 0 atm, quase no vácuo. Certo? Com isso, a gente finaliza a resolução da prova do PAS 1, os itens de química, aplicado em 2018. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Te agradeço demais e até a próxima resolução.